E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui arrumando algumas coisas aqui para fazer alguns vídeos pro canal e eu fiquei pensando sobre algumas coisas e fui levado a pensar sobre o tempo de Deus, né, para as nossas vidas, para as realizações de algumas coisas na nossa vida, e foi inevitável não pensar e não ir até Eclesiastes 3, onde nós já lemos e já sabemos de cor que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Nós pregamos isso, nós falamos disso, nós estudamos isso, aprendemos isso, ouvimos pregações disso. Mas não podemos ser hipócritas. É muito difícil de aceitar isso. É muito difícil, algumas vezes, de acreditar nisso. Nós acreditamos sim que Deus tem um tempo determinado para tudo. Nós acreditamos que Deus está no controle de tudo. Mas é muito difícil. É até relativamente fácil eu dizer isso, eu pregar isso, eu falar isso com facilidade quando o tempo que eu espero já chegou. Mas e quando o nosso tempo ainda não chegou? Que é o que pode estar acontecendo com você. Quando nós estamos aflitos, é difícil acreditar que tem um tempo determinado para tudo. Quando nós estamos angustiados, esperando pelo tempo, é difícil a gente acreditar nisso. Mas é verdade. É por isso, penso eu, que a Bíblia também nos ensina que nós devemos orar sem cessar, porque é através da oração, além de ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas é através da oração que nós estamos próximos de Deus o suficiente para termos paz, aquela paz que excede todo entendimento, e sabemos esperar as promessas de Deus para nossas vidas. Mas é necessário a gente esperar. Eu quero dar alguns exemplos para que a gente lembre que existe um tempo determinado para todas as coisas. E essa palavra pode tocar o seu coração, e eu sei que vai se você abrir o seu coração. Abraão, que você sabe muito bem a história do pai da fé, do amigo de Deus, ele recebeu a promessa aos 75 anos, que teria um filho. Abraão e Sara não podiam ter filhos, Sara era estéril. Abraão recebe a promessa aos 75, já velho. E Deus dá o filho a ele, ou permite que ele tenha um filho com Sara só aos 100 anos. Ele esperou 25 anos para ter um filho. E Davi, que foi ungido a rei por volta dos 14, 15, 16 anos. E só foi coroado de fato rei de todo Israel depois de 20 anos de espera. Mais de 20 anos esperando ser coroado. Por que Deus fez com que eles esperassem tanto assim? Não sei. Mas a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. O que quer dizer isso? Penso eu que isso reflete o como Deus trata o tempo diferente de nós. Nós temos um tempo, nós temos um jeito de julgar o tempo, e Deus tem um outro jeito de trabalhar com o tempo. A Bíblia diz que Abraão foi tão fiel a Deus, tão leal a Deus, que depois de ter o filho da promessa, Deus pediu esse mesmo filho e Abraão não negou. Será que Abraão teria feito o mesmo se Deus permitisse que ele tivesse o filho 2 meses depois da promessa feita? Se ele tivesse esperado só 1 ano ou 2 anos? Eu não sei, nem estou falando que foi por conta disso, mas estou dizendo que talvez nesse tempo foi o tempo que mais aproximou Abraão de Deus. E Davi, nós sabemos que Davi foi o maior rei da história de Israel, se não da história da humanidade. Deus chama Davi como o servo segundo o seu coração. Davi era alguém diferenciado em relação a Deus. Agora eu te pergunto, será que teria sido o mesmo rei se tivesse virado rei depois de 1 ano que foi ungido? 2 anos que foi ungido? 10 anos? Ele esperou mais de 20. E nós sabemos como Davi tratava a Deus. Como o único bem que ele tinha. E Noé? Deus promete para Noé, fala que vai ter o dilúvio, Noé vê o dilúvio. E eu quero ir logo para o final, para o último versículo do capítulo 7 de Gênesis. Vai lá ler depois que no final de tudo, depois que o dilúvio caiu, a água predominou. Aliás, diz até assim, as águas venceram. E as águas demoraram 150 dias para baixar. 150 dias depois da chuva. É muito dia vendo a água, vendo que só existe água.
Eu quero dizer uma coisa, o que será que passou na cabeça de Noé? Será que passou de repente e falou assim, Noé, as águas não vão baixar. É muito tempo demorando para que as coisas voltem ao normal. Mas no comecinho do capítulo 8, a Bíblia diz que as águas baixaram. O que eu quero dizer é que o tempo pode demorar, no nosso tempo, mas as águas vão baixar. O filho da promessa vai chegar. O tempo de Deus te honrar e cumprir a promessa na sua vida vai chegar. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eu sei que é difícil dizer isso, é difícil acreditar nisso quando nós estamos no tempo da doença, quando nós estamos no tempo da porta fechada, quando nós estamos no tempo da desavença familiar, quando nós estamos no tempo do parente que está perdido. Mas o tempo da cura vai chegar. O tempo da porta se abrir vai chegar. O tempo da reconciliação familiar, o tempo da comunhão, o tempo do perdão vai chegar dentro da sua casa. Isso é uma promessa e nós temos que crer assim. No Salmo 30, verso 5, aquele verso famoso, aquele salmo famoso que nós conhecemos, que o choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite. E às vezes o choro na nossa vida dura muito mais que uma noite, né? Aliás, essa noite de choro na nossa vida dura muito tempo. Talvez meses, às vezes anos e vários anos, e não acaba. A gente esperando algo acontecer, às vezes esperando a promessa de Deus chegar, a gente esperando esse choro passar. O tempo do choro é longo demais. Mas esse mesmo salmo dá uma certeza. Que assim como acontece o choro da noite, a alegria vem pela manhã e o sol vai raiar. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é o nosso Deus falando conosco hoje. E que Deus possa falar isso ao seu coração. O choro pode estar demorando para acabar. A noite de choro pode estar demorando para acabar, mas ela vai acabar. E o tempo de cantar vai chegar na sua vida. Eu sei que é fácil demais eu dizer isso em um momento que o tempo de cantar chegou. Mas eu sei que esse não é o tempo de cantar ainda para algumas pessoas. E eu quero dizer exclusivamente para vocês que o tempo de cantar vai chegar. E o sol vai raiar. E a alegria virá pela manhã. Há um tempo determinado para todas as coisas. Creia em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia, abençoe sua noite. Espero que essa palavra fale com você, que Deus te abençoe e que você creia que há um tempo determinado para todas as coisas e é o tempo de você acreditar que Deus ainda vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Deus abençoe.